Boa noite, pessoal. Estamos aqui, como sempre ocorre nas quartas-feiras, para mais um encontro do nosso projeto da Secretaria Municipal de Cultura, através da coordenação de Literatura e Humanidades, o projeto Os Livros de Nossa Vida, que tantas pessoas a gente tem convidado e aparecido aqui, desde o momento, porque já entramos no terceiro ano, desde quando era ainda ao vivo. Espero poder que possamos retomar logo, logo aquela experiência ao vivo, que era muito interessante, porque ali, ao vivo, sempre tem um outro calor, né? Embora eu esteja muito satisfeito com o calor que procede de todos vocês que gostam de assisti-lo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial e que relutou porque ela é muito tímida, apesar de ter sido na sala de aula não era. Mas olha, eu convido há mais de um ano e por fim eu dei-lhe um checkmate e ela aceitou e com certeza será um programa excelente. Minha convidada é a professora, aliás, minha colega no Instituto de Letras, a professora Maria do Carmo Campos, uma esplêndida professora, uma ensaísta de mão cheia, com trabalhos magníficos, sobremodo sobre poesia, e a coisa que pouca gente sabe, porque como ela deixa eu ver se acho aqui, está aqui. Como ela não divulga muito a sua poesia, e hoje o escritor tem que estar na rede, tem que estar no Instagram, né, fazer live, enfim, sem esse elemento fica mais difícil você conhecer um escritor. Apenas para dar assim uma palhinha dessa poesia, eu peguei um poema esplêndido dela sobre José Saramago, grande escritor de Portugal. É um poema curto e eu vou ler para vocês antes de colocá-la aqui para que possamos entrevistá-la. Saramago é o nome do poema. A morte de um escritor ressoa como uma lira eterna, enquanto as palavras voejam no fundo da ampulheta. O mar? A terra? Quem colherá os restos de José? Vem o devir. As cinzas viram espuma, e no ventre das ondas explodem novas palavras erguidas num nevoeiro de sal. Olha que bonito isso, né? O corpo, os restos se transformam do Saramago se transformam em meio ao mar, em espuma, em palavras e também em nevoeiro. Que beleza. Boa noite, Vicente. Vê se conseguimos colocar aqui a nossa convidada de hoje, Maria do Carmo Campos. Boa Vamos noite, ver? muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada pelo convite, pela apresentação. De fato, um encontro desses, assim, nessa linhagem epidêmica, é tudo diferente, né? Faz tempo que a Claro. gente não se vê na universidade. Eu tive aqui um acerto doméstico para ver se conseguia engrenar essa conexão aqui. Eu estou muito feliz, admiro muito esse teu trabalho extra, fora da universidade, né, que agrega tantas pessoas, tantos escritores, se estende para outros espaços, e com certeza hoje eu sei que tem gente na Noruega que está ouvindo aqui, então vamos valorizar o teu trabalho. Não. Cara, a gente tem que também valorizar os nossos espectadores, porque num mundo tão Também. árido, né, num mundo onde os livros parecem desempenhar um papel menor do que desempenhavam outrora, né, a gente falar de livros, eu acho que é uma forma de resistência também, né, de resistência da cultura, de resistência da civilização. Eu acho muito legal isso, né? E É, vão aparecer aqui, vão se manifestar alguns. Nem sempre a gente pode responder, porque a gente está conversando e não está vendo. A Cleonice Burchardt
a Regina Silveira, já aparecendo aqui, boa noite a todos. Balala Campos, que vem a ser. Essa aqui é uma opinião. É quando eu imito a opinião sobre os poemas do meu filho Pedro, né? Suspeita, né? São opiniões suspeitas. A querida Balala, o Nicote, professor João Armando Nicote, meu querido aluno no curso de letras, com sua barba espessa, longa e um pouco assustadora, né? Eu não gosto de vê-lo com uma pasta, porque ele lê tantos russos, Maria do Carmo, que eu imagino que dentro da pasta haja uma machadinha, né? E que a qualquer momento, para provar que Deus não existe, ele é capaz de golpear e decapitar alguém. Vamos lá, Maria do Carmo. Essa tua vocação de poeta, eu acho lindo esse poema aqui e outros poemas que tu tens. Como é que começou? Quando é que tu sentiste que queria escrever, ou mais do que queria, que precisava escrever? Olha, Sérgio, para mim a escrita está casada com uma leitura e com contato com os livros desde que eu era muito pequena. Só que eu não escrevia. Eu só ouvia histórias e lia, e lia, e lia. Então, essa minha escrita de poesia, assim, salvo melhor juízo, ela começou quando eu tinha 30 anos. Eu não escrevia nada na juventude, Tu assim, só já eras professora nessa época? dos 30. É. Sim, já era professora na URGS já tinha meus 3 filhos e já tinha sido professora no Colégio Israelita, no Colégio Sévigné, num colégio também marista, em Ribeirão Preto, onde nós moramos por 3 anos. Então, eu sempre estive às voltas com o ensino, dando aulas. E uma coisa puxa a outra. Eu me libertei para escrever poesia, para assumir isso, bem mais tarde, porque eu era muito, eu acho que ainda sou, autocrítica. Eu tinha um grau de exigência muito severo comigo mesma. Então, eu gostava de ler, sempre ler, e ouvir histórias também, porque eu me criei ouvindo muita história. Vivemos num ambiente familiar onde o pai contava histórias, no mínimo uma vez por semana. E as Puxa, que histórias que ele beleza. contava, não só para os filhos, que nós somos muitos, somos 8 irmãos, não só para os filhos, mas vinham os vizinhos, os amigos dos vizinhos, juntava toda a criançada para ouvir a história que ele contava, e o que ele Mas qual contava era a era profissão do teu pai para ter tanto? advogado. Era Eu não sei como advogado. é que ele arranjava tempo. E então ele contava histórias, ele gostava muito da língua alemã também. Então ele lia em alemão os contos de Grimm e contava para nós ao modo dele. Ele não gostava de ler direto, ele lia e depois contava. E aí entrava, claro, algum acréscimo, alguma coisa. Então, eu fui criada num ambiente de muita leitura, muita história. Não fosse só um momentinho, não fosse só meu pai, também a minha avó materna, como eu era a neta mais velha, me criei muito no colo dela. E ela contava histórias e cantigas e cantilenas, porque os antepassados dela vinham do norte do Brasil, do Maranhão, de Alagoas. Então, tem esse braço forte que vinha com outro tipo de musicalidade, outro tipo de história. Então, eu me sinto, agora que a gente envelhece, tem mais consciência, eu me sinto devedora dessa bagagem que eu também, desde pequena, eu valorizei e colhi. Então, também o meu avô materno era médico, mas ele era, assim, também um leitor constante. E ele tinha os amigos da literatura, um deles era o Dionélio, muito amigo, era médico, trabalhava juntos. Outro era o Alceu Vamosi, ele frequentava a Praça da Harmonia para encontrar com aquela turma. Famosos simbolistas lá, né? Ele fazia parte. Agora,
eu vou terminar esse repertório. O outro avô, que era o pai do meu pai, que era advogado também, ele era um estudioso e ele era professor de latim, foi designado para dar aula de latim enquanto fazia a faculdade de Direito. Ele foi professor no Júlio de Castilhos. Então, eu tinha esses hábitos em família que eu sorvi muito isso aí, agora que eu vou me dando conta. E, por exemplo, a questão dos livros, né? Diz que o método desse meu avô era assim, ele tinha 3 filhos homens, era viúvo, ele queria que os filhos lessem, ele dava o livro na mão, diz que para o meu pai ele deu A Dama das Camélias. Ele disse, mas eu não. Opa, que houve? Será que é para mim? Nossa internet não... Será que saiu do ar para nós? Manda um recado urgente aí para o Vi. Ou saiu a Maria do Carmo agora? Não sei. Telefona para ele. Pro WhatsApp. Não tá no ar. Eu não tô me vendo aqui. Quer dizer, eu tô me vendo, não sei se... Ar, sozinho. Sozinho? Puxa, o que houve, será, com a Maria do Carmo? Espero que estejam me vendo. Às vezes temos esses probleminhas, essas comunicações são maravilhosas por um lado, mas por outro lado nos derrubam às vezes. Então vamos aguardar aí, ver se as coisas se ajeitam com a Maria do Carmo. Eu já vou anunciar, semana que vem é dia... Opa, tá voltando. E anunciar, estou vendo aqui o retorno da nossa professora. Nós falávamos antes que nós éramos uns broncos tecnológicos, né? Tá aparecendo aí alguma coisa, né? E ela estava com problemas. Vi, voltou aqui para mim, ou seja, deve continuar o problema. Então, na semana que vem, dia 21, nós não teremos esse nosso encontro, porque é Tiradentes, é feriado, mas no dia 20, nós vamos voltar nesse projeto que é um outro tipo de entrevista, que é uma entrevista temática, que substitui um pouco aquela universidade aberta, que vai voltar num outro formato agora, daqui a uns meses, que é o Memória Viva, que são lives que vamos fazer com especialistas sobre assuntos que por alguma razão sejam evocados. Geralmente tem uma data, né? Ou um festejo, ou uma lembrança que não é tão boa, uma lembrança amarga, alguma coisa. E na terça-feira, às 19 horas, eu estarei com o queridíssimo, encantador, um dos mais brilhantes talentos da nova geração de professores em Porto Alegre, Rodrigo de Lemos, que alguns já conhecem, alguns já assistiram palestras suas, ele deu palestras na Feira do Livro. No ano passado ele falou sobre André Gide aqui, acho que ele falou de mais alguém, que eu não me recordo agora, e ele vai falar, eu vou entrevistá-lo sobre Baudelaire, né? Estamos lembrando, evocando os 200 anos do nascimento daquele que é, por excelência, o poeta modernista, né? O poeta da modernidade, o poeta da nossa experiência de mundo, de uma forma talvez menos dramática, menos intensa, menos candente que Dostoiévski, né? Mas porque nele há também, ao mesmo tempo que há tédio, que é quase uma sensação de náusea, né? Tédio já na literatura europeia depois dos anos 50 não é só enfado, aborrecimento, é uma sensação um pouco, né, de tentativa de se despojar dos valores do passado e construir uma nova identidade, né, uma nova existência. Mas Baudelaire realmente é o máximo, né? Nós vamos ler, eu pedi que ele selecionasse alguns poemas, vamos ler alguns poemas do Baudelaire. Então isso ocorrerá na terça-feira,
dia 20, né, 20 de abril, mesmo no nosso horário, né, às 19 horas. Enquanto, vamos lá, estou esperando, eu também falei da Universidade Aberta, que a gente postergou, porque eu montei um curso, estamos agora contratando os professores. Ela vai demorar um pouquinho, ela vai para casa do filho na frente, porque a internet dela tá muito ruim. Ah, tá. A Maria do Carmo Ela mandou volta. agora um aviso que ela Voltou. está indo para a casa do filho, que é em frente à sua, no apartamento em frente ao seu, porque a internet dela degringolou, né? Então ela vai para... E dentro de 2, 3 minutos ela estará de volta. Peço desculpa a vocês, mas esses imprevistos ocorrem. Então esse projeto Universidade Aberta vai ter um curso longo, eu imagino, de 4 ou 5 semestres, sobre a história da cultura, do pensamento e das ideias, e da arte junto, né? De uma forma naturalmente sintética, em mais ou menos, eu calculo, uns 120 encontros, né? Que ocorrerão num dia, não sei qual será o dia, talvez segunda-feira, né? E nós vamos convidar vários, né, inúmeros professores para que falem desde lá para a história, né, aquilo que faz o homem, aquilo que faz o Homo sapiens, até chegarmos, pelo menos, né, eu imagino, chegarmos até o fim da Segunda Guerra Mundial, aquele período ali dos anos 50, pegando vários tópicos, mas sempre com ênfase na história, obviamente, vai ter que ter sempre uma sinopse histórica que justifique o pensamento, a cultura, a filosofia, né, o peso, a força formidável e às vezes também desastrosa, né, que as ideias têm sobre a nossa existência privada e a nossa existência social. Sim, está aqui Ana Motinha. Aliás, eu ia agradecer aqui, vi várias pessoas, nem sempre o Vicente também fica ali, nem sempre ele consegue botar todo mundo. Eu procuro, dentro do possível, curtir pelo menos, ou responder no Face, mas eu queria destacar aqui a Ana, que é a nossa freguesa habitual. Fiquei muito feliz, a Ana ganhou esse ano o prêmio, ela vinha perseguindo, sempre chegava entre 3 e ganhou o prêmio, disputando com excelentes poetas, né? O prêmio de poesia açorianos, na verdade do ano anterior, que nós entregamos esse ano. Quero também cumprimentar a Lenisa Amenda, a Maria Tereza Campos, que é irmã, faz parte desse ciclo de irmãos, né? Aí nenhuma Kombi, o pai da Maria do Carmo conseguiria, acho que, levar todos os seus filhos. A Cristina, querida Cristina Macedo, que eu vi com muito gosto aí, Ana Cláudia Costa, o professor Gilmar Azevedo, que é professor da UERGS, né, foi professor lá da UPF, agora é professor da UERGS de literatura. O meu amigo Elvio Vargas, que é um ótimo poeta, esse é um dos que eu vou entrevistar esse ano, ele que se prepare, né, para que a gente possa inquiri-lo, perquiri-lo. Né? Então, vou agradecendo a todos enquanto continuamos nessa expectativa do retorno. Eu vou também convidar vocês no dia 28, ou seja, dia 21 não vamos ter. No dia 28 também eu vou fazer um processo casado com Fronteiras do Pensamento, porque eu vou fazer um diálogo com o Eduardo Wolff, ele me convidou para fazer um diálogo, mas os diálogos são às quartas-feiras do Fronteiras, né? A respeito da obra e do pensamento do Mário Vargas Llosa, que é um autor que eu reconheço que conheço bastante, li tudo mais de uma vez. E então, no dia 28 vai ser esse papo aí, né? Nós vamos puxar um pouco, talvez um pouquinho mais para o pensamento literário, né? O pensamento também, digamos, ideológico, né? Vargas Llosa é um sujeito que saiu de uma posição extremamente à esquerda, né? Ele era uma espécie de garoto propaganda da Revolução Cubana até 71, quando houve o caso do poeta Heberto Padilha,
que foi obrigado a fazer um ato de fé, né, um meia-culpa por causa de um livro de poemas que escreveu, e aquilo criou uma cisão daquela intelectualidade de esquerda da época. Lhosa, Otávio Paz, Carlos Fuentes, estou citando um Jorge Edwards, alguns foram para o lado da, digamos assim, de uma oposição, em princípio, inclusive, uma oposição mais ou menos simpática, mas que foi, né, foi se afastando e os grupos foram se radicalizando. E, de outro lado, escritores como Mário Benedetti, como Júlio Cortázar e como Garcia Marques, que permaneceram ao lado da Revolução. Isso acabou gerando um certo desconforto, mas eles continuaram amigos, eram muito amigos, né? Cortázar, especialmente Cortázar, Carlos Fuentes, Lhosa e Garcia Marques eram amicíssimos. E aí 2 foram para um lado e 2 foram para o outro. Então vamos falar disso. Será que agora estou vendo um sinal aí? Será que não foi ainda o momento de ingresso da Maria do Carmo? Agora sim! Desculpa, Sérgio, olha só. Nós não devíamos, no início, ainda fora do programa, nós estávamos dizendo o quão rudes, primitivos e selvagens éramos nessa... Né? Mas às vezes a internet, né? Eu acho que o teu problema foi de internet. Foi a internet que faltou, eu troquei de espaço aqui. Então, é isso aí que eu falei, esse panorama inicial que me deu muita inspiração, talvez poética, e também por causa da música, porque nós tínhamos em casa vários instrumentos musicais e quase todos aprendemos piano. Eu fui aprender piano com 5 anos de idade. Tinha flauta, e tinha violão, e tinha cantoria. Então, era um ambiente assim muito propício para a imaginação, vamos dizer isso, propício para a imaginação, e eu fui indo assim por esse caminho. Então, tu tocas até hoje, não? Tocas como a Mazina? Olha, Sérgio, assim, timidamente eu digo, eu tenho um piano alemão, que era da minha avó, que veio de navio, e ela passou para mim, porque eu era a primeira criança da nova geração que tocava piano. Eu estava dos 5 anos. E eu andei com ele, o piano, idas e vindas, agora ele está aqui nessa minha nova morada e eu continuo tocando. Agora eu toco de ouvido. De ouvido, que eu gosto, e sento no piano e vai. Não, mas se eu tivesse me lembrado disso, eu ia te pedir para nós terminarmos o programa quando a Léa, porque a Léa Mazina eu já entrevistei lá ao vivo, mas agora eu também quero a sua presença. Então, tocar, a Léa também toca, eu adoro, ela bota às vezes... Eu não sabia que a Léa tocava piano, às vezes... Ela põe, mas ela é exibida, ela põe no Face, né? Ela interpretando. Cada um, né? Cada um, né, Sérgio? Eu não ponho Face, nada. A Léa que está nos ouvindo já que se prepare. Então nós estávamos nisso aí. E aí, não sei, as tuas perguntas, pelo que eu ouvi, que livros eu lia. Tu vê só, eu ganhava a coleção inteira da biografia dos compositores. Quais compositores? Schubert, Mozart, Bach. Aí era uma coleção que tinha para criança, e eu lia aquilo tudo, que era o que me caía mais nas mãos. Depois fui lendo outras coisas. E, assim, o que rolava era aquela literatura dita feminina, Condessa de Seguir, aquelas coisas. Condessa de Seguir, eu tinha um livro dela, me lembro. Eu tinha vários, e depois aí até mais adiante a nossa Clarice Lispector deu uma reviravolta numa daquelas histórias, ela criou uma outra Sofia, que era aquela menina desastrada, a Clarice fez outra história em cima da Sofia. E assim foi. E que colégio tu estudavas, hein? Qual era o colégio? Aí que eu quero falar. Eu estudava no Bom Conselho, a família católica estudava no Bom Conselho. O ensino lá era bom, não todas as matérias, mas justamente a parte das línguas, da literatura, era muito boa. Tinha uma professora de português, assim, imperdoável nas regras gramaticais e tudo, dona professora Carmen Santos, dava aula por aí. E a professora de francês... Era famosa. A professora de francês, se ela não era francesa, parecia, tinha o estilo, imitava. E nós tínhamos um ensino puxado de francês. Tanto que no curso clássico tinha que ler um romance e depois ir para frente da sala de aula fazer o resumo.
É uma tortura aquilo ali, né? Eu fui a primeira, porque ela achou que eu estava na Aliança Francesa, então eu já tinha alguma capacidade de fazer o resumo, mas a puxada era grande no colégio, assim, e de literatura tinha umas antologias, assim. Qual foi o romance que tu falaste? Um romance que eu encontrei em casa, que me apareceu, que era do Pierre Loti, e se chamava Asiadê, era Viagens ao Oriente, assim. Eu nem sei onde foi parar esse livro, mas naquela época eu tive que enfrentar isso. E depois, no vestibular, Sérgio, eu não sei, tu entraste depois, eu entrei em 65. Eu entrei um ano depois. Tinha aquele negócio dos livros não liberados para meninas, moças, moçoilas de colégio. Então, entrava nessa escala o Machado e o Essa, por causa das situações de adultério. E lá no Bom Conselho também não podia ler? Não era recomendado. Eu li por fora, quando eu estava na praia, na hora do vestibular, eu li tudo aquilo, o crime do Padre Amaro, todas as histórias do Machado, para depois, então, e se eu não estou enganada, aquilo caiu no vestibular, que era uma dissertação literária. O negócio era... Tinha que escrever, é isso mesmo. Tinha que escrever, era uma dissertação literária, fora a tradução de Cícero, né, e Virgílio, que estava no mesmo esquema. Então, eu estou falando demais, tu vai me cortando aí, Sérgio. Não, mas eu até ia te fazer uma pergunta aí nessas leituras aí proibidas. De fato, O Crime do Padre Amaro, era um livro considerado pernicioso. Eu nunca me esqueci, no Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, tem uma moça Malvina, que representa assim uma jovem disposta a uma autonomia feminina, né, no mundo, né? E aí falavam assim, cochichavam, ela leu O Crime do Padre Amaro, que imoralidade, né? A Léa nos falou na época, a Regina não quis falar. A Léa nos falou na época que leu, que as colegas, ela estava no Instituto de Educação, que já era um colégio público lá. Mais liberal. Mas elas liam assim sorrateiramente O Amante de Lady Chatterley. Tu leste algum desses livros Não, isso aí eu li bem depois. Esse aí eu li bem depois. Não, no colégio não. No colégio não. Eu pergunto assim, entre as amigas não rodava, não circulava nada? Ele se me caiu nas mãos bem depois, já mais adiante. E tinha o Primo Basílio, que também era um livro não recomendado. E as freiras justificavam, os pais que botaram as filhas nesse colégio não gostariam que vocês lessem esses livros. Só que depois não adianta, mais adiante livros a coisa... corruptores, né? A coisa vai se... Então tu te corrompeste depois do Bom Conselho? Depois do Bom Conselho. Eu queria contar uma história, porque depois, mais adiante, como algumas pessoas sabem, eu andei estudando e pesquisando e fazendo livro sobre Guilhermino César, porque eu achei que tinha que fazer o nosso grande professor querido. O que acontecia na minha turma de letras? O Guilhermino estava em Coimbra, e quem dava as aulas era o Flávio, aliás, ótimas aulas. Mas o Guilhermino é quem avaliava. Eu não sei se na tua turma era assim. Não, ele estava em Coimbra, eu acho. Não, o Guilhermino, no início do ano, ele chamava os alunos um por um e perguntava sobre o que iria escrever, a monografia, trabalho final. E eu fui muito ousada, muitíssimo, depois que eu avalio. Eu disse que eu queria escrever sobre Guimarães Rosa. E ele ficou uma fera comigo. Ele ficou furioso. Fechou a cara e disse, a senhora acha que vai conseguir escrever? Ele chamava a gente de senhora, o tratamento coimbrão, né? E eu tinha 20 anos. Aí ele disse, não, eu quero, mas a senhora já leu toda a obra? Acho que ninguém tinha lido toda a obra do Guimarães Rosa naquela época. Eu disse, não, eu estou começando, mas eu quero escrever sobre uma novela. E ele acabou contrariadíssimo, mas então me liberou. E depois, quando chegou a avaliação, que ele vinha no final do ano para arguir, era quase uma defesa de tese, ele me arguiu, e o Flávio sentado ao lado ali. Arguiu, brabo assim. E depois ele disse assim, até eu fico encabulada,
então tá bem, a senhora vai levar a nota máxima. Furioso, assim, porque eu acho que não era para me promover, porque eu me encantei naquela novela do Campo Geral, das primeiras histórias, e fiquei naquilo. E a segunda monografia eu também fiz sobre o Guimarães Rosa. Eu acho que ele... Porque ele não era uma pessoa opressora, eu acho que ele achou que bem, um aluno não tem ainda condições de falar de Guimarães Rosa, né? Eu acho que era isso que passou pela cabeça dele. Sim, ele ficou bravo, indignado, assim, como vai falar do Guimarães Rosa? E assim foi. Bom, eu vou calar a boca agora, Sérgio. Não, pode falar, eu também sofro. É que com essa Todos coisa os professores. Com essa coisa da pandemia, a gente fica muito isolada. Quando encontra assim um amigo simpático, a gente fala muito, que é da nossa profissão. Esses dias um amigo meu me ligou, eu acho que ele tá uma pessoa que está sozinha, porque ele tinha se divorciado um pouquinho antes da pandemia. E ele não parava 2 horas no telefone, até eu já lá pelas tantas até já estava me desligando um pouco do que ele dizia. Todos nós temos isso, né? Tá acontecendo isso aí. Sim. Mas deixa eu te perguntar, nesse período, no colégio ainda, desses livros, teve algum livro? Porque há livros que a gente lê e admira. Né? Tem livros que a gente lê e gosta, ou com a cabeça, ou com o coração. Eu estou, na verdade, aqui reproduzindo uma observação do Pachuki. Né? Mas há livros que a gente lê com a cabeça, o coração, o corpo, com tudo, né? Com todo o ser. Tu tem um livro assim, ainda antes de chegar à Faculdade de Letras, que tenha não apenas te despertado essa admiração, mas te tocado, feito, quem sabe, mexido com aquelas fibras últimas, mais íntimas do ser? Não sei bem se é dentro dessa perspectiva, Sérgio. Eu tinha anotado uns livros ali, mas eu acho que, de novo, eu volto lá para minha avó, que me contava histórias, me dava livro, e quando eu fiz 12 anos, ela me deu o Diário de Anne Frank. Então, isso aí era uma coisa que não era pelo lado, como é que eu vou dizer, apaixonante, amoroso, físico, era pelo lado histórico de uma menina que estava prisioneira, né, num porão com toda a família e escreveu aquele. Eu acho que aquele foi o livro assim muito significativo e aquelas bobagens que se lia também na adolescência, que eram as tais revistas femininas, né, que eram histórias amorosas mais audazes, assim, mas era tudo um pouco com figura. Tá falando daqueles quadrinhos, em quadrinhos, não? Quadrinhos, Capricho, essas coisas assim. Como havia esse tipo de revista. Aquilo, né? Circulava bastante, né? Aquelas revistas assim, Capricho, que eram... Ilusão, Ilusão, Querida, e tinha Sentimental. Uma senha uma senha de palavras para dizer quando a história amorosa avançava até seus limites, mas não era nos termos apropriados, era uma coisa assim, uma metáfora, uma senha que dizia alguma coisa assim, como estar em seus braços. Aí estar em seus braços era fatal. Mais ou menos. Acho que estar aí já era. Já era já era casa de alcova, aí já estavam juntos era na cama. Já não tinha mais volta. Então é isso aí, coisas engraçadas. Agora, teve o seguinte, na faculdade que era nossa, era a faculdade de filosofia, né, curso de letras. Ciências e letras, O ensino de língua estrangeira era muito forte, mais rigoroso do que porque literatura brasileira tinha 2 anos e portuguesa 2, mas o francês tinha 4 anos. E tinha professores da França, também tinha a Tânia Carvalhal, tinha tinha 3 professores dando aula de francês, e ali se aprendeu muito. E eu vou fazer uma observação minha, que tinha que ler muito, né? A gente vinha lá do início da literatura, sei lá, passava por aquelas tragédias clássicas de Racine e Corneille, aquilo era muito emocionante,
porque eram os maiores dramas humanos ali, né, recontados, em geral, da história grega, mas ainda com muita eficácia literária, né, e tinha Eucídio Campeador, essas histórias todas entravam. O que eu quero dizer, que hoje eu faço uma reflexão assim, tinha também a comédia de Molière, que era uma maravilha, né, no teatro clássico. E ali já tinha muita coisa moderna na comédia de Molière. Por exemplo, tinha peças sobre as mulheres que queriam estudar e ler, mas não podiam. Então, ele faz todo aquele jogo com as mulheres em duas peças, que é a Escola de Mulheres, e as mulheres seria, uma tradução, sabichonas, né? Então, isso, e aí pegava, assim, muito ridículo da sociedade francesa da época e ia colocando naquelas peças de teatro, falando num francês que até pouco tempo ainda se apresentava lá com essa característica, do francês de época. E tinha o avarento, tinha as preciosas ridículas. Ridículas, quer dizer, não dá para dizer que não era feminista, dá para dizer que ele pegava, entre outros, um aspecto social e das mulheres querendo chegar à cultura, mas aí formava aqueles salões literários, e naqueles salões literários elas arranjavam slogans que queriam dizer outras coisas também, a linguagem era, como é que eu vou dizer, programada, engessada, como talvez hoje também seja, né? Mas o Molière pega isso aí maravilhosamente. Agora, Maria do Carmo, é curioso como havia aqui em Porto Alegre, aliás, no Brasil, acho que até mundial, mas como havia aqui em Porto Alegre uma valorização da cultura francesa, né? Sim. A Aliança Francesa, as turmas eram repletas, chegavam centenas e centenas de alunos. Havia uma livraria, Leonardo da Vinci, do seu Xavier, praticamente voltada só para livros franceses, alguma coisa de Portugal. Sim. Os cursos de francês, eu lamento não ter terminado lá o curso de francês em letras. Eu estava fazendo como ouvinte, porque eu tinha feito letras clássicas, que entrava era latim e português. Mas hoje, sabe que são pouquíssimos os alunos que fazem língua francesa. A Aliança Francesa ainda tem um peso, mas naturalmente já não é igual àquele. A cultura francesa meio que, né? Eu lembro que o Camus teria, ao mesmo tempo que manifestou antipatia por Porto Alegre, né, pelo calor viscoso, achou a cidade feia, ele se surpreendeu que a maior, embora houvesse um intérprete, né, quando ele fez a sua palestra aqui, a sua conferência, a maioria das pessoas não estavam dando importância para o intérprete, né, porque a maioria das pessoas que ali estavam sabia francês. E tu fizeste toda a literatura francesa, viesse até o século XX? Sim, a gente lia na URGS, a gente lia da Idade Média até o século XX, ia passando, com muito aquele método que era bastante desagradável de explicação do texto, que era uma coisa que os franceses inventaram. Adoravam, adoravam. Aquilo ali era muito desagradável, mas assim, o importante era a capacidade, a necessidade de ler tudo aquilo. Então, no século XIX, algum autor francês te encanta? Alguns? Bom, eu não sei se é 19 ou 20, mas nós temos aquele Marcel e o Balzac antes, e o Flaubert, Balzac, quer dizer, ali vem uma grande, história, grande, né? E o Proust muda tudo aquilo, bota para outra direção, né? Uma direção, sei lá, quase beirando alguma coisa da psicanálise, que era... que estava também se esboçando na mesma época. Eu faço parte dessa geração que claro, quando eu estava nas letras, a aula de inglês tinha 50 alunos, talvez, para fazer uma estimativa, 40, e a de francês tinha 20, já estava esmaecendo,
né? Mas o curso ali era bem afiado, tinha italiano também e tudo. Então Sérgio e os amigos que, porventura, estiverem aí, eu desenvolvi essa paixão pela literatura que depois me levou à escrita, né? Quer dizer, primeiro eu fui, não foi planejado isso, foi acontecendo naturalmente. Tinha que se ler aquilo também sobre o que iria se dar aula, né? A minha primeira aula na URGS, por acaso, foi sobre Machado. Entrei de cara no Machado de Assis. Depois porque o Flávio me chamou depois que eu defendi o mestrado. E o mestrado, naquele tempo, tinha só 2 professores, era o Casado Gomes e o Guilhermino, vinha de vez em quando, deu um ótimo curso sobre Graciliano, e o Donaldo também. O Donaldo também dava aula. Eu fui aluno do Donaldo Schiller. Isso mesmo. E aí, então, a coisa foi indo, né, Sérgio, um pouco casada a história do ensino de literatura com aquilo que se lia. Quando eu trabalhava no Colégio Sévigné, que eu trabalhei no francês e no português, quando chegava coisas de gramática, assim, que era obrigado a dar aquilo na língua portuguesa, eu enfiava um texto, por exemplo, da Cecília Meirelles. Vamos trabalhar isso aqui, como é que é essa gramática, para não ficar naquela insipidez que eu achava, né? E então, onde eu podia, eu entrava com literatura, desde sempre, né? Mas e aí... na verdade, nós desviamos um pouco, porque tu não chegasse a me responder completamente, eu vou reformular a questão sobre escrever. Claro que a escrita nasce de uma paixão pela literatura, né? A pessoa normalmente, nem sempre, mas normalmente, quem se dispõe a escrever é que gosta muito de ler também, gosta muito de literatura. Mas, na verdade, não é a paixão pela literatura talvez o primeiro móvel. É um móvel, pelo menos, que dizem, né, os românticos tinham essa tese, mas, na verdade, tem um fundo veraz. Há demônios dentro de ti, né? Todos carregamos demônios interiores, né? Que podem dizer diretamente respeito à nossa interioridade, mas também pode dizer a respeito dos demônios coletivos, demônios culturais, né? Que estão... enfim, em síntese, por que tu foste escrever? Poesia. Poesia. Tem 2 perguntas. Por que foi escrever e por que a poesia e não o conto? Que era, na época que tu começaste a escrever, era o gênero dominante no país, e acho que ainda é hoje. Eu tinha 30 e poucos anos quando eu comecei a escrever. E eu comecei a escrever sem planejamento, assim, eu comecei a escrever direto poesia. Direto. Claro que eu escrevia lá uns artigos, umas coisas, mas escrevi direto poesia. E aí eu ia escrevendo, tem esses demônios, esses impulsos, né? Como dirão os psicanalistas, tem muita coisa inconsciente, vem palavras que a gente não sabe de onde vem, né? Mas depois aquilo pode formar algum sentido. Mas não, eu acho que para a poesia não existe assim um regramento, um planejamento, a não ser que se queira observar a métrica, ou dizer eu só vou trabalhar com verso longo ou verso curto, mas para mim eu acho que é uma coisa, claro que deve ser profunda em mim, porque essa infância com muita história e muita música, eu estudei 10 anos de piano, e ouvia, e continuo ouvindo sem parar a música, isso é muito... impulsiona para alguma coisa, tá? E então eu comecei a escrever, mas eu guardava tudo. Eu disse, eu não vou publicar, porque eu tenho uma... assim, é bem assim, estou te falando a verdade, uma imagem de professor, eu não sei isso aqui, vamos lá, e continuei escrevendo. Tivesse medo da opinião pública? Sim. Até dos nossos, assim, né? Com que cara eu vou... né? E aquilo era tão fora do que eu escrevo, é tão fora
vamos dizer assim, não sei se não é, né, questão de estilo, é questão de ângulos de observação da vida das pessoas, da linguagem, do tempo, e que talvez não estejam muito na voga hoje, né? Porque eu acho que a escrita dominante de poesia hoje, ela é muito, costuma ser muito direcionada, né? Direcionada para tal conteúdo, tal tema, às vezes ela traz uma boa carga de indignação ou de confissão, né? Rebeldia, enfim, isso aí faz parte, né? Tinha aquela até geração do mimeógrafo, Famosa, a famosa famosa geração. geração do mimeógrafo. Então, esse negócio do protesto, da rebeldia, eu já, como é que dizer, eu acho que quando eu comecei a escrever, eu já tinha passado um pouco dessa idade da rebeldia juvenil. E eu, como eu lia muitas coisas, e aquilo foi se formando. E, nesse tempo, eu estava fazendo meu doutorado lá na USP. E continuei lendo, continuei fazendo trabalhos, e foi... Mas eu só fui publicar bem depois. Primeiro eu publiquei a Matéria Prismada, que é um livro de ensaios, bem centrado na poesia, e aí eu faço diálogos lá de poetas e coisas assim, que eu publiquei em 2002, não, 90, não, me deu um branco agora, mas foi antes. E eu publiquei Matinas e Bagatelas em 2002 para 2003. Eu já tinha alguma coisa avulsa que tinha saído em revista, e deu uma coisa também bem estranha, que eu escrevi algumas coisas em francês, que me vinha direto em francês, algumas coisas saíram publicadas lá em Montreal, onde eu estive estudando, e aí foi, mas eu nunca tive assim essa prática de que eu queria escrever tantos livros e que seria em tal direção. Não existe diretamente um planejamento, é algo que acontece mais ao natural. E aí depois entrou, eu não sei, Sérgio, eu Não, vou tá ficar bem, mas quieta. eu ia te interromper para te fazer a seguinte pergunta. Tu mostravas os teus poemas antes? Que, em geral, o escritor, quando começa, ele fica um pouco inseguro e encontra lá uma amiga, um amigo, um crítico, um professor que ele entregue. Chegasse a mostrar ou não? Tu tivesse Mostrava assim, absoluta. ó, se eu mostrei para uma ou duas pessoas foi muito. Eu achava que guardava, que não era hora de publicar. Tanto que eu publiquei a poesia mais ou menos no período que eu me aposentei. Aí você pode tirar todas as conclusões, né, de imagem, de compromisso de professora, né, porque a poesia é transgressora. Começa que ela não obedece a uma regra, a um conteúdo específico, ela pode se reinventar, talvez, mais do que os outros gêneros literários, né? E talvez seja por isso, eu nunca tinha formulado o que eu vou dizer agora, mas talvez seja por isso que me agradam muito os autores romancistas ou contistas que não são lineares, que transformam, que reviram a questão do tempo, a questão do fraseado, que criam alguma coisa, bom, e Bom, tem aí... tu já citaste aí entre teus romancistas o Guimarães Rosa, teus ficcionistas, né? Tu citaste o Machado, tu Sim, citaste o Essa, tu continuas, relerias o Essa? olha, eu releria o Machado todo. Uhum, Eu sou bem machadiana. Essa uhum. coisa aí eu sei que já deu muita querela internacional, Né? Mas cartas trocadas. No conjunto Machado é Não, superior, acho Machado, também, né? muito Agora, superior, o Essa tem muito. um romance que é Os Maias, que é Não, extraordinário, os Raios é né? uma maravilha. É Ele uma tem maravilha, né? esse impulso, né, É. do amor, Uhum. como é que eu vou dizer, Transgressor, né? Da transgressor, transgressão. expandido, é uma Uhum, maravilha. Mas aqui com os nossos, Machado é o Graciliano, que eu gosto muito, uhum,
eu me interessei por todos os livros do Graciliano, não cheguei a Memórias do Cárcere, eu só vi o filme, e aí é o seguinte, eu vou contar, posso contar o tipo de uma... Pode É uma coisa fazer o meio que anedótica. quiseres. Ô Sérgio, eu tive uma oportunidade, até andei no Instituto de Letras vendo quem queria ir ou não ir a um congresso de literatura que ia ser em português em Oxford, lá onde está saindo a vacina. E ninguém queria, e eu queria, e eu fui convidei uma aluna, ela foi. E depois de lá apresentei uma coisa e me pediram para repetir em outro lugar aquilo que eu tinha apresentado ali, que era uma jogada inspirada naquela frase do Última Flor do Laço Inculta e Bela, Uhum. do Bilac, e eu peguei e trouxe para Drummond e João Cabral, a questão da flor do laço, né, para ver como é que aquilo funcionava. E depois uma professora me convidou para eu repetir esse trabalho lá onde ela trabalhava, que era no sul da França, quando fosse possível. E aí eu fui. Mas aí já me pegaram para um outro trabalho, isso que eu quero dizer que é interessante sobre a literatura brasileira. Na França, eu não sei se ainda tem, mas todo o aluno que está se formando em letras, que quer trabalhar com literatura em português, ele tem que passar um exame muito difícil, onde ele tem que ter lido, cada ano bota um livro novo, ou é Graciliano, ou não sei o quê. Naquele ano era o Coronel e o Lobisomem. E os alunos estavam desesperados com aquele livro, que, aliás, eu gosto muito daquele livro. Eles não conseguiam entender. Não conseguiam entender. Então, como trabalho extra, os professores lá me pediram que eu ficasse uma tarde inteira com os alunos explicando o Coronel e o Lobisomem, que é uma coisa inexplicável, né? Aquele Para um linguajar todo, francês, né? Claro. aquela figura, mas eles estavam estudando português, eles tinham que saber. E por essa questão, que eu vou dizer um outro fato que aconteceu comigo, eu estou aqui muito aberta, falando também um pouco da minha vida, eu vou dizer uma coisa assim, em princípio o nosso maior ídolo literário, eu acho que ainda permanece o Machado de Assis, né, a maior figura. Sim. O que acontece? Eu estava fora, não estava aqui, não estava no Brasil, estava em outro lugar, outro país, e teve um jantar, umas pessoas falavam francês, outras falavam inglês, era na Inglaterra, e aí alguém disse assim, eu conheço um escritor brasileiro, a pessoa que estava falando comigo, ele disse assim, Machado. Eu disse, claro, Machado de Assis. Ele disse, não, é o outro que anda por Porto Alegre. Entende? Isso aí eu acho assim um fato extraordinário, porque num outro país, numa outra língua, tem uma pessoa que era uma pessoa belga, que leu o Dionélio, entende? Tem dessas também a questão dos livros, né? Isso Claro. aquela coisa louca que diz que não é mais, hoje não é mais a garrafa jogada no fundo do mar que vai parar em algum lugar, porque nós temos toda a questão do mercado, da publicidade, mas os livros vão se aguentando, né? Eu acho que seja... O John Hélio, eu assisti, mas faz uns mais de 10 anos na Argentina, um êxito, assim, êxito. John Hélio não é um escritor de grande público, né? Mas Las Ratas, até tinha a tradução, não era Os Ratos, porque tinha um livro chamado Os Ratos em espanhol, e botaram as ratas não sei aonde, eu não me lembro agora, eu ia comprar o livro, acabei não comprando. Mas causou uma repercussão aqui em Buenos Aires, que tem um país onde a literatura ainda tem muito peso, e artigos, né, gente interessada, eu recebi perguntas, quem é esse escritor, né? Chegaste a conhecer o Dionélio pessoalmente, não? Não, ele era amigo do meu avô, mas eu não conhecia. Ele era, não me lembro dele frequentar a casa lá, não conheci. Ele era tido por louco, porque imagina assim, comunista e psicanalista naquela época Tudo nada, e umas coisas era meio, né? Mas inaceitável, ele tinha um comportamento, claro que ele não era louco, né? Mas ele tinha um comportamento assim excêntrico às vezes. Era. O Décio Freitas narrava uma história
que ele era amigo, muito amigo do Érico, mas aí ele se afastava. O Érico confessava que ele às vezes não entendia o John Hélio, né? Porque o John Hélio era meio É, de altos e sim, baixos. Um dia ele estava de bom humor, outro dia estava de péssimo humor. E, e aí estava esse jovem, né? O Décio muito jovem, ele recém publicara, eu não sei se é Música ao Longe, acho que é Música ao uhum, Longe, que é 40 e poucos, 43. E aí sim. o que é que você achou do meu livro? E o Décio muito jovenzinho, parecia 16 anos. E aí o Johnelli olhou para o Eric e começou a bater na mesa. Não, não e não. Levantou e saiu. Mas que coisa. É, Que reação, né? Aliás, bastante, pouco justificar. Não é que seja um livro tão ruim, não é isso, mas não é uma sim. grande obra, realmente, o resto é silêncio. Né? É, sim, são antípodas, né? É, é. Não teria como dialogar de jeito nenhum. Uhum. Mas não sei, Sérgio, se eu estou atendendo aí as questões. Não, Posso falar mais de tá bom. leitura? Claro, fala das leituras, fala. Aqui a pessoa faz o que quer, né? Fala dos livros que quiser também. Eu ando muito O que você está interessada. lendo nos momentos? O que tu tem alguma fixação no momento? Algum autor que está te fixando totalmente a atenção? Não, não, eu tô querendo reler coisas, porque eu estou afastada dos meus livros e eu quero dar uma ordem para poder ler de melhor maneira o que eu tenho por aí, que eu tenho muito livro acumulado. Eu vou contar de uma leitura que tem me atraído muito, que é talvez um pouco fora, mas tu vai fazer aquela pergunta da ilha. Vai ter? Ah, sim, né? Não vou te mandar para uma ilha hoje, vamos te mandar para um campo gelado, Ah, claro, né? Um outro lugar. A ilha é um e, pouco. Já cansou, já era velho isso em 1900, né? Hoje, sim, ir sim, para sim, uma ilha sim. sozinho é mais velho ainda. Não, é que eu faz algum tempo que eu me interessei, caíram nas minhas mãos uns livros. Eu não sou assim fixada num único gênero, mas eu gosto de ler livros que, como eu estava pensando assim, que dê um choque na gente. Não é um choque Uhum, elétrico, é um choque uhum, emocional, um choque uhum, intelectual que saia um pouco do que se vê toda hora, né? Por isso que eu uhum. lembrei de uma mulher, porque eu não sei se nós temos hoje, se é comum aparecer, talvez na crônica um pouco, o escritor que encare pontos ridículos É, da nossa é, sociedade e que bote isso a claro. Isso não sei se. aliás, Maria do Carmo, é uma coisa muito curiosa, porque o É, humor, está seja ele desgastado. corrosivo, ele não tem muito prestígio no mundo contemporâneo. É curioso, tu vê poucos livros, eu estou falando assim, livros que se considerem, né? Sim, São poucos os autores que se debruçam, digamos, sobre o humor que é tão rico, tão bom de ler, seja é, ele o humor cáustico, seja um humor mais light, né? Mas eu acho que o humor ficou um pouco rebaixado, né, nessa. Assim, quer dizer, o escritor tem que escrever sobre fatos intensamente dramáticos, né, pois e é. com seriedade. Mas fala É. do humor aí, então, o que tu Não, tens aí? não, Tem então, peraí um pouquinho, eu falando dessa coisa, mas uma leitura que me pegou, assim, quer dizer, como eu digo, não me fixo num gênero, num padrão, mas uma coisa que me pegou, me caiu nas mãos, já tenho vários livros de uma autora russa, contemporânea do Freud, chamada Lu Andréa Salomé. E essa eu mulher, não li, mas ela é essa um. mulher, essa mulher, ela foi muito corajosa e muito pioneira. Eu não sou, ou não fazia parte daquele grupo de mulheres de carteirinha feminista, que isso aí já teve toda uma voga de discurso, e agora nós temos mais na prática, né? Antes veio Uhum, pelo discurso universitário. Eu tenho experiência um pouco nisso. E então a Lu Salomé, ela
era uma mulher russa, única mulher, filha única, 4 irmãos homens de uma família muito severa. Ela era muito cuidada, muito vigiada, queriam que ela casasse logo para, né, ficar presa, e ela não queria ficar presa, ela acabou, ela queria estudar, e pela questão da época, que era final do século XIX, mulher não podia estudar. E aí teve todo um processo que a mãe entrou em ação, falou com o reitor da Universidade de Zurique, que foi o único lugar possível que permitiu que ela entrasse ali para estudar uma coisa que era assim para o lado das humanidades. E ela estudou ali com uma sede de escrever e de conhecer, e ela se tornou muito amiga, e mais que amiga, vamos dizer, amante, como se dizia na época, de 3 homens como o Rilke, o Nietzsche e o Poré, que era um outro escritor, poeta, e o Freud, pelo que se conta, também está na linha. Nossa, mãe. A história dela é muito interessante, porque ela Se tinha... apaixonava por grandes nomes. O Nietzsche tinha uma paixão por ela, uma coisa impressionante. Uhum. O Rainer Maria Rilke também, mas como eles, num certo sentido, eram mais frágeis emocionalmente, ela se desinteressava dos homens e seguia, né? E escrevendo sempre. E tem coisas, ela foi a única mulher que entrou nas reuniões do Freud, e existe, eu acho que um certo silêncio, pelas informações que eu tenho, um certo silêncio sobre a relação dela com Freud, se foi ou não foi mais próxima, e eu tive uma informação há algum tempo, que as cartas da filha, da Ana Freud, estão todas seladas e lacradas numa biblioteca, parece que em Washington, e não estão liberadas. Então, como é que eu digo assim, é um retrato de época muito interessante, né, porque ela tinha também, ela queria ser psicanalista, e se tornou. Isso foi aceita nos estudos, e depois escreveu livros. Curioso, ela tem um livro chamado Erotismo, que está traduzido para o português, mas é tão mal traduzido que não se consegue ler, porque do alemão para o português é um livro que não se consegue entender, mas tem outros livros delas, e também tem um livro de cartas a Freud, que está traduzido. Então, eu acho assim, isso uma coisa muito interessante, boa dica. Uma boa dica, e não é só chama-se Cartas a Freud. Cartas a Freud. Depois eu posso te passar a editora. Eu acho que... E ela, como ler. ela era muito... Os homens se apaixonavam por ela, porque era muito bonita. Eu acho que o Freud não ficou fora dessa aproximação, mas isso é algo que fica latente, não é esclarecido. Tá? Então, eu ando assim por essas beiras um pouco, Sérgio, e eu optei por fazer umas oficinas, até o convite eu fiz aí na Secretaria. Isso foi um sucesso, de Cultura, né? E depois em outros lugares, lá naquela sala do Moreno, Casa de Ideias, né? Que infelizmente fechou, mas... E sempre procurei trabalhar muito essa questão da leitura, né? E então é isso. Eu me comportei mal aqui, porque eu falei demais, Sérgio. Não há comportamento mal. Aqui não tem prova de comportamento, né? Na verdade, é isso mesmo. Ótimo. Tu está falando como todos falam, né? Mas deixa eu te perguntar assim, antes de fazer depois a pergunta final, né? A ilha, né? Minha coisa é um apocalipse, né? Aquele episódio de Além da Imaginação, que o sujeito é um leitor desesperado e não pode ler o que quer, e aí ocorre uma bomba, aquela bomba que eu acho que... Eu não me lembro bem como ocorre, e ele fica sozinho no mundo, com todos os livros do mundo disponível.
disponíveis. E aí ele sai a caminhar e tropeça e quebra os óculos. Só tinha uns óculos e ele quebra e não vai poder ler. Isso é a tragédia, né? Isso é um filme, é o livro, É uma série, um episódio daquela maravilhosa série que só eu acho que lembro, dos anos fim dos 50 início dos 60, chamado Além da Imaginação. eu Era um, lembro do nome, mas não lembro ele da série. se encontra aí no, acho que na internet e eu vi esses dias que tem até, assinei Old Flix, que é só com filmes antigos, né, e séries antigas, que é uma maravilha, né? Uma maravilha. A gente acaba, é muito difícil tu te adequar muito ao novo, né? Eu acho que tem uma idade, a gente vai ficando meio Exatamente. conservador. A minha música que eu gosto, na verdade, é a música dos anos 30, 40, música popular. Anos 30, Sim, 40, 50, 60, 70 e muito depois raramente alguma coisa, né, vai se tornando recente. mais A pessoa vai percussional. ficando, né? E mas essa dica é muito. Eu fiquei muito curioso para ler esse. É, eu, Eu tinha assim vagabundo. Sabe quando tu ouviu o nome, mas é. tu não sabe E ela está sendo muito precisar. estudada agora nas universidades da França, estão fazendo biografias. Agora ela, claro, ela faz, eu não tenho aqui as datas exatas, mas, enfim, ela passou do século XIX para o início do XX, não sei, não lembro a data exata em que ela morreu. Mas Eu isso é posso ser um fácil. cara cruel? Eu posso ser um cara cruel contigo? Diga-se. Eu vou te fazer dilemas, porque tu é uma grande leitora. Eu até anunciei, tu é uma excepcional leitora de poesia. Imagina. Hoje que não é uma coisa muito corriqueira, mesmo entre professores, os professores em geral preferem prosa. E alguns nem leem poesia, para ser sincero, leem muito pouco poesia. É, ah, eu vou te perguntar, se não quiser responder, não precisa, mas eu vou te dizer assim: se eu tivesse que escolher, Drummond ou Cabral? Tem que escolher por 1 milímetro. É mortal isso aí. Deixa eu É te dizer, mortal. então, É para ser eu vou mortal. ser bem sincera. Como é que eu vou dizer? O Drummond me absorveu a tal ponto que eu não vou levar ele para a ilha, porque ele já cansou de mim. Não, Uhum. o Drummond não vai para a ilha. Mas eu trabalhei com Drummond, sei lá, continuei 20 anos, 30 anos, escrevendo, até traduzir um pouco. Eu fiz muito trabalho com Drummond. E eu tinha uma professora no colégio, que foi ela que abriu o Drummond, porque o Drummond, eu nunca ouvi falar em Drummond na faculdade de letras, não entrava. Puxa. E até ali, às vezes, o Oswald de Andrade, é porque eu sou antiga, né? Então nunca ouvi falar. E tinha uma professora no colégio que, quando a turma estava meio agitada, ela se punha de pé, a dona Carmen Santos se declamava o José todo inteirinho, assim. E aquilo é impressionante, né? E agora José. E eu fui ficando curiosa, e o Donaldo deu um curso sobre Drummond, mas naquela época estava ainda muito a voga do estruturalismo, e os professores estavam também tentando decifrar, não que o Donaldo seja estruturalista, mas era uma coisa que estava sendo introduzida nas universidades Uhum. aqui. Então, Uhum. ali tinha Drummond de novo. E depois eu entendi que eu queria estudar o Drummond, né? Estudar, daí fui para fazer o doutorado, e depois fui para o Canadá procurando também outras vertentes, outras leituras, e chegou um ponto que eu disse assim, eu tenho que arranjar outro caminho, porque já está muito longo esse, eu acho que nem não me aguentavam mais. Aí eu disse, não, então quem é? João Cabral. Então ele foi secundário, e é secundário. Eu acho o João Cabral um grande poeta, super sucinto, lida com as palavras à maneira dele, mas ele não tem, o que eu ia dizer, a paixão, o fogo do Drummond, que, embora seja considerado frio, indiferente, não é. Né? Não é, Então, não é. O Drummond abraçou o mundo, o João Cabral, não. Ele Isso. é o Nordeste e um pedacinho da Espanha, onde ele se abriu mais.
O Cabral é um cara enraizadíssimo na terra, né? E de imenso valor poético. Mas meu Drummond. voto, Então, deu. fechamos. Eu também tenho a mesma opinião acerca de Drummond. Mas eu vou fazer assim: eu não vou te deixar agora, deixa eu te fazer uma outra para te criar problemas no Rio Grande do Sul. Manuel Bandeira ou Mário Quintana? Ah, esse aí é difícil. É difícil. Porque entra uma questão de gosto pessoal, entra uma questão de abrangência da obra. Uhum. Eu fico no impasse, assim. Eu acho que o Quintana é excepcional, como dizer, ousado, porque ele fez o que ele queria. Tá? A poesia dele não se ateve a nenhuma dimensão previamente estabelecida, eu acho que não, ele fez o que ele queria. E o Bandeira, além de toda a obra poética, se bem que o Quintana também escreveu outras coisas, mas o Bandeira se lançou a escrever outras coisas, como Guia de Ouro Preto, outras coisas assim, no plano da crônica. E outra coisa, o Bandeira, bom, cada um com seus males, né? O Mário Quintana se livrou do que ele tinha de problema, que era o álcool. E o Bandeira se livrou de uma tuberculose terrível, que ele achava que ia morrer, né? Pior que os poetas românticos que diziam se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã. O Bandeira tinha uma angústia de morte e depois ele foi se tratar num sanatório na Suíça, eu acho que até andei perto do lugar lá, e não Perto de morreu. Davos, não é? Não é perto de Davos? Eu não me lembro agora o nome do Tem local. um nome, é. Eu não me Famosas lembro. personalidades lá estiveram, né? Antes dele. E o Bandeira, eu acho que ele também traduziu. Bom, o Quintana também traduziu. Aí que está o problema. Espera um pouquinho. Quem é que traduziu? Eu Agora tu vai me ajudar. Quem é vou te que deixar um empate. traduziu? Não vou te forçar agora a Não, fazer mas uma quem decisão é que... por soma. Só um minutinho. Quem traduziu a Recherche na Livraria do Globo? Proust, O, maior o parte do tempo, Bandeira. Mário Quintana também. Mário Quintana, desculpe, Mário Eu Quintana, acho que o claro. Bandeira também entrou e o Drummond. O O Drummond Drummond também, eu traduziu acho que dois. tem, eu agora não São os recordo. três. São os três que traduziram. O Então, na Bandeira verdade, traduziu, o Quintana traduziu Lord Jim, do Conrad. sim, eles eram, dá para dizer, gigantes, porque era um tempo que não É. tinha mídia, não tinha assim exposição publicitária, e eles tinham Uhum, toda essa mentalidade, esse trabalho. Não é que os de agora não tenham, mas essa geração aí foi forte, né? uhum. Foi É. forte. E a maioria Então, deles vivendo pobremente, né? A maioria vivendo pobremente. assim, quase no É, nível da pobreza isso. radical, né? É Isso, uma tem um coisa. documentário sobre o Bandeira, ele morava É, num quartinho, é. O, enfim. o, o Afonso Romano tem uma. Ele fez uma. Lamentavelmente ele está doente. Eu gostaria Ah, que muito pena. de ter. Dificilmente poderá dar mais entrevistas. E É? ele contou aqui uma noite, nós estávamos sentados, e ele contou que foi aluno do Bandeira no Rio, na Universidade Federal, Sim. e que aí um dia o Bandeira convidou os alunos para ir no apartamento dele, e assim, era um apartamento modestíssimo. Tinha empilhado, tinha bastante livros por toda parte, mas era um quarto e sala muito modesto, numa região. Não era na Lapa, né? A Lapa ele saiu lá, mas era uma região, eu não me lembro se era ali perto do Flamengo, um bairro menos nobre do Rio de Janeiro, Sim, sim. é, a pobreza. Bom, Uhum. eu acho que nós acabamos Sim. passando um pouco do tema. Nós tivemos o desconto, né? O juiz deu uns descontos. Que vergonha. Foi ótimo sempre conversar contigo. Obrigada. Eu acho a a Maria do Carmo não apenas uma poeta que vocês têm que ler, todo mundo tem que ler, mas também uma pessoa, uma professora. A gente viu aqui pelo número de alunos, o Luiz Francisco me disse: minha querida professora,
né? O Luiz Francisco depois se especializou em chanchada, teatro rebolado, né? Ele é maravilhoso, a gente conversar com ele é uma maravilha. E foi ótimo realmente o teu convite, obrigado por conseguir te retirar um pouco daquele casulo lá, e agora já não está, porque está num outro apartamento, e eu vou É. terminar fazendo aquela pergunta para a qual tu já estava preparada. Houve o apocalipse. Bum! Né? E de repente, seria impossível, né? Se a gente pensar assim, você imagina o apocalipse e você ficar sozinho no mundo, você tem que achar como é que vai se matar, né? Mas você ficou sozinha e tem o direito a escolher 3 obras completas. Olha, antigamente eu dava 2 livros, eu fui aumentando, o Juremir reclamou, passei para 3 livros, agora estou dando 3 obras completas, prosa e poesia, que levarias para esse lugar infernal e pós-apocalíptico? Olha, Sérgio, é uma surpresa, assim. Eu levaria o Machado, que eu No tenho Machado. sede de reler e voltar, que eu acho E é aquilo bom porque tudo é grande, né? Uma obra grande, né? genial. Eu vou ficar aqui pelos nossos, pela América, tá? Uhum. Eu levaria o Guimarães Rosa Sim. e levaria um outro de que não falamos aqui, que é o nosso argentino tão controverso, Jorge Luis Borges, Uhum. que é Uhum. uma das minhas paixões. Não. Eu sei Não, que eu acho que ele. destoa do gosto comum, mas ali Não, eu me não, não. encontrei. Borges hoje, por incrível que É, pareça, é é, quase uma unanimidade, né? é. É quase uma unanimidade. Não é ele na época, né, em função principalmente das suas ideias políticas, né, ele Uhum. era um pouco mal Ficou visto. marcado. Sim, Ele era infeliz às vezes, né? sim, Elogiou mas, Pinochet, jantou sim, com Videla, aquele ditador sanguinário da Argentina. Mas ele era muito inocente politicamente. Essa é a verdade. Ele era um ingênuo. Ele não tinha noção política, na verdade, né? Ele tem algo de viver uma vida exclusivamente no meio de livros, o que lhe tirava uma certa compreensão política do mundo, né? Que tem que estar sim, ligado no sim, jornal. Ele achava vazio, ele achava os políticos chatos, né? Limitados, o que nem sempre é verdade, né? Mas eu acho que hoje passou. Eu recordo a primeira vez que eu fui a Buenos Aires, em 66, eu encontrei foi um grande amigo, ele me indicou toda aquela literatura que estava brotando, começando a brotar. Infelizmente faleceu agora esse ano. Aí eu falei porque o professor Dionísio Toledo, nosso professor de teoria literária, lembro. tinha falado no nome do Borges. E eu perguntei, porque não tinha tradução. Né? Borges era um escritor, digamos assim, limitado à Argentina e à França. Na França havia um certo culto, mas era um pequeno núcleo, eram poucas Mas não pessoas. era traduzido ainda, eu acho, né? Não, em português não. Na França ele Não, foi. Na França ele ganhou o prêmio Formentor, aquele que era um famoso prêmio uhum. literário, em 1961, e aí traduziram, mas não toda a obra, também algumas obras. E aí eu perguntei, e esse livro, esse autor, Borges? Não! És um É, gorila. é, Gorila era assim um é. reacionário, né? Máximo que era o termo Sim, sim, reacionário. sim. Era da oligarquia, que era o termo que os peronistas usavam, né, contra as elites, né? A oligarquia, não. Mas aí eu digo, mas não me indica. Não, aí ele disse, pega ficções. Eu vi que no fundo eu senti que ele tinha gostado. Quando cheguei em Porto Alegre, eu li, eu fiquei assim, tá, pode ser um reacionário, mas que livro, né? Que texto. Sim, sim, sim. A Biblioteca de Babel, né? É, tá bom. Tá Foi bom. um prazer. Muito obrigado por ter aceito o convite. Voltaremos, espero ter outras. Agora nós estamos com esse esquema de lembrar datas da história, da cultura, né? E daqui a pouco vai ser uma data do Machado, ou do Drummond, ou do João Cabral, né? Ou do Mário Quintana, porque não. É curioso, o Mário Quintana tem alguns livros, mas não tem assim uma vasta bibliografia sobre o Quintana, como tem, por exemplo, o Bandeira, como tem o Drummond, que são centenas e centenas de Sim, obras, né, sim, 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 sim. sobre a lei. Mas terá um dia.
Haverá. Ah, Haverá. quem sabe tu te põe a escrever sobre o Mário Quintana. Tá Muito bom. obrigada, Sérgio, e para todas as pessoas que eventualmente estiverem aí, os queridos, tá? Tá bom. Boa noite a Obrigada. todos e até Boa noite. terça-feira. Lembre-se, terça-feira, Baudelaire. Vamos entrar no poeta do mundo moderno, né? Valeu.